Agora iniciaremos a aula da doutora Ana Carolina Castro, que será sobre interpretação do hemograma na prática médica. Ana é médica do Grupo SEBIN e especialista em hematologia e hemoterapia pela ABHH. Além disso, ela possui residência em hematologia e hemoterapia pela Irmandade Santa Casa de Misericórdia de São Paulo e é graduada em Medicina na Universidade Federal Fluminense, também conhecida como UF. Participantes, não se esqueçam de colocar suas dúvidas no Q&A e de preencher o link de presença, hein? Fiquem atentos. A cada aula disponibilizaremos um link exclusivo. Doutora Ana, seja muito bem-vinda. Fique à vontade para iniciar a sua aula. Olá, boa noite. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Boa noite a todos. Então, o tema escolhido foi sobre a interpretação do hemograma na prática clínica, que eu acredito que, sendo um dos exames mais solicitados por todos os médicos, independente da especialidade, é preciso que cada um de vocês saiba minimamente o que fazer com esse exame, o que esperar desses resultados, quando que seria necessário encaminhar para um especialista. Bom, então o hemograma, ele vai ser o exame que vai estudar os elementos do sangue, tanto na quantificar esses elementos, quanto na questão qualitativa, os parâmetros qualitativos e quantitativos de cada um desses elementos. E quais são esses? Eu vou falar, vou fazer uma introdução básica para depois entrar em cada um desses parâmetros. Então, eu vou estudar parâmetros quantitativos e qualitativos, tanto das hemácias, dos leucócitos e das plaquetas, e dessa forma eu consigo guiar o meu diagnóstico e, quando necessário, que na maioria das vezes eu vou solicitar exames complementares para seguir na minha investigação. Então, como eu falei, ele é um dos exames mais solicitados. Atualmente, a gente processa aqui na unidade do SAAM, onde eu fico, perguntei para as biomédicas, em torno de 4.000 a 5.000 hemogramas por dia. Então, um volume grande de exames. E foi isso que eu falei, todas as especialidades vão se deparar com esse exame, a gente vai precisar solicitar nas mais diversas situações. Então, seja para um screening geral, acompanhamento de alguma patologia que você já tenha diagnóstico, o acompanhamento do tratamento clínico, no caso das anemias, por exemplo, que você já está fazendo reposição de algum, você quer avaliar como está sendo a resposta, ou pacientes que já têm, por exemplo, uma neoplasia hematológica, fazem tratamento com quimioterapia e aí necessitam de avaliação, de saber se houve recuperação dos granulócitos, saber se há necessidade transfusional, enfim, as mais variadas situações. Os médicos cirurgiões acabam solicitando anestesistas para avaliação pré-operatória, e em muitos casos a gente acaba pegando alterações em pacientes que não tinham nenhuma queixa, e a gente acaba seguindo a investigação por essas alterações do hemograma. Então, aqui os 3 elementos, né, as hemácias, os leucócitos e as plaquetas, entrando então nas hemácias. As hemácias, como todo mundo sabe, né, compõem a maior parte do volume sanguíneo, né, então em torno de 200 bilhões de hemácias são produzidos por dia, e ela tem uma durabilidade média de 3 a 4 meses, então nossa medula está sempre produzindo, e
à medida que ela vai envelhecendo, o nosso sistema retículo endotelial, ele se encarrega de eliminar. Então, quando a célula mais jovem, né, é eliminada pela medula, ela é o reticulócito, ela ainda é uma célula que possui RNA ribossomal no citoplasma, então ela ainda tem capacidade de produzir hemoglobina. Ela é uma célula um pouco maior do que a hemácia já mais madura, né, vamos dizer assim. Ela é uma célula um pouco maior e ela apresenta esses grânulos que eles podem ser vistos em determinadas colorações. A coloração que se utiliza para ver reticulócito seria com o azul de metileno, o azul de cresil, e aí você vê esses aglomerados, esses pontilhados, esse rendilhado, né, azulado nas hemácias. E aí a gente pode classificar os reticulócitos a partir da quantidade desses RNA ribossômicos que foram corados, né? Então, o reticulócito que acabou de ser liberado, mais imaturo, ele apresenta a maior quantidade desse RNA ribossomal. E à medida que ele vai amadurecendo, envelhecendo, ele vai perdendo esse RNA ribossomal, e aí ele vai ficando mais com a conformação mais da hemácia mesmo normal. Dentre os leucócitos, então, didaticamente, a gente pode classificar como mononucleares ou polimorfonucleares. Os polimorfonucleares, eles apresentam essa segmentação do núcleo, esses lóbulos do núcleo, e eles apresentam grânulos, que são característicos dessas células. Os mononucleares, eles já têm o núcleo, ele não é dividido, né? Mas eles podem apresentar uns grânulos mais esparsos, inclusive os linfócitos, a gente vai ver nas imagens. Então, aqui nos linfócitos, nessa imagem, eu consigo ver o linfócito do tamanho normal, né, com citoplasma um pouco mais escasso. Inclusive, na avaliação do esfregaço do sangue periférico, a gente acaba utilizando o tamanho do núcleo do linfócito normal a nível de comparação para dizer se a hemácia é normocítica, microcítica ou macrocítica. E nessa imagem eu também vou ter outros dois linfócitos que já têm um citoplasma um pouco maior e apresenta grânulos esparsos distribuídos, tá? Os linfócitos NK, eles podem ter essa morfologia, e indivíduos normais podem apresentar linfócitos granulares, mas é importante destacar que quando essa é a morfologia predominante, isso pode sugerir uma leucemia de linfócitos granulares, mas isso tem que ser investigado pelo hematologista com outros exames complementares. Eu só coloquei para a gente saber que existe linfócito granular também. Passando rapidamente, então, os três tipos, né, linfócito T, B e NK, que vão participar, que são os responsáveis pela nossa imunidade adquirida, tá? A maior parte é linfócito T, com origem na medula óssea e maturação no timo, mas a gente tem os linfócitos B que também se originam na medula óssea, mas que também vão maturar nos linfonodos, no baço, e os linfócitos NK. Os monócitos, eles vão ser fagócitos, assim como os neutrófilos, então eles vão atuar englobando micro-organismos ou células que precisam ser destruídos. Os macrófagos, os monócitos no sangue, eles podem permanecer de 8 a 9 horas, mas eles vão migrar para os tecidos. E aí, nos tecidos, a gente tem, por exemplo, células de Langerhans, células de Kupfer, os próprios osteoclásticos, que nada mais são do que macrófagos.
Os neutrófilos, eles fazem parte dos granulócitos, dos polimorfos nucleares, né? E eles também são fagócitos, também atuam dessa forma, englobando e destruindo o micro-organismo. No sangue, especificamente, o que eu vou encontrar vai ser o neutrófilo segmentado, tá? Mas nessa imagem eu consigo ver as várias fases de maturação do granulócito na medula, né? Então, desde da forma mais imatura, que é o mieloblasto, para promielócito, mielócito, metamielócito, bastão e neutrófilo. No sangue, eu vou ter essa forma segmentada e no tecido também. É importante eu saber essa questão da maturação do neutrófilo, porque em algumas situações eu posso encontrar formas mais imaturas no sangue. Eu vou voltar só um pouquinho aqui. No sangue, então, como eu falei, eu vou ter ele em forma de neutrófilo, mas dependendo da demanda tecidual, eu posso mobilizar essas células da medula. Então, se eu tenho alguma agressão tecidual e eu estou precisando de neutrófilo para defesa, eu vou mobilizar células tanto do espaço intravascular como células da medula. Então, dependendo se essa minha medula está com capacidade para responder a essa minha demanda, eu consigo liberar do meu pool medular em resposta a essa agressão. Mas em algumas situações, dependendo da agressão e dependendo da minha capacidade da medula de resposta, eu vou acabar liberando esses segmentados, mas eu vou liberar células mais jovens também. E aí eu vou encontrar bastões, eu vou encontrar meta, mielo até, e podem ser situações de respostas à infecção, por exemplo, mas podem ser situações relacionadas a alguma patologia hematológica, tá? Outra questão importante é a gente falar em relação a essa divisão de pool circulante e pool marginal. Existe como se fosse um compartimento marginal, ou seja, eu tenho uma quantidade de granulócitos que estão mais aderidos à parede dos vasos e eu tenho o pool circulante, que são, na verdade, esses granulócitos que eu vou avaliar na coleta do meu hemograma. Por que é importante eu saber dessa divisão? Porque em algumas situações, por exemplo, estresse, atividade física, eu posso ter uma mobilização desse pool marginal para o meu pool circulante, e aí eu vou ter uma leucocitose no meu hemograma. Então, isso é uma informação relevante, por exemplo, na questão pré-analítica, e até para o médico conseguir interpretar um resultado, por exemplo, de uma leucocitose no hemograma de um paciente completamente assintomático, tá? Então, esse pool marginal, ele faz essa questão da migração do leucócito, do granulócito para os tecidos. Ele faz a rolagem na parede do vaso, ele faz a adesão secundária e, por meio de quimiotaxia, esse granulócito sai do vaso para o tecido. E aí acaba acontecendo a fagocitose, enfim. Os eosinófilos também, assim como os neutrófilos, eles têm esse núcleo segmentado, no caso ele é bilobulado, e eles têm os grânulos mais grosseiros e são mais rosados, alaranjados. Eles não são a proporção deles no sangue é baixa, mas em condições de, por exemplo, doenças alérgicas, parasitárias, eles vão aumentar. Então, isso tem que ser investigado numa situação de eosinofilia, no hemograma, mas também existem condições neoplásicas que, de forma reacional, podem aumentar a quantidade de eosinófilos no sangue. Os basófilos, eles são os menos frequentes, eles contêm esses grânulos de histamina e, por isso, eles estão presentes nas reações de hipersensibilidade imediatas, anafilaxias, enfim. Com relação às plaquetas, então, elas são fragmentos de uma célula muito maior que está na medula, que é o megacariócito, desculpa.
Então, o megacariócito, ele não é para ser encontrado circulando no sangue periférico, ele só está na medula em condições normais, mas cada megacariócito ele é capaz de se fragmentar em torno de 1.000 a 5.000 plaquetas. A vida média da plaqueta em condições normais é de 10 dias após a produção, então ela tem uma renovação muito maior do que as hemácias, por exemplo. Tá? Eu coloquei essa questão da retenção de 1/3 do volume plaquetário no baço, porque em algumas situações eu posso ter uma plaquetopenia no hemograma, mas, por exemplo, em casos de esplenomegalia, em condições de esplenomegalia, por exemplo, num paciente hepatopata, que tem hipertensão portal e esplenomegalia, por exemplo, eu posso ter um sequestro esplênico dessas plaquetas e no meu exame eu vou ter essa plaquetopenia, mas clinicamente esse paciente produz plaquetas normalmente. Bom, com relação às questões técnicas do exame, eu queria destacar para algumas informações que são importantes do exame. Isso ajuda bastante a elucidar algumas questões e para outros profissionais que também vão receber esse exame conseguirem interpretar. Então, principal, identificação do pedido, né? Se esse paciente, no caso de mulheres, né? A paciente é gestante ou não, porque tem várias alterações que podem estar relacionadas à gestação e que são fisiológicas. Se ele faz uso de alguma medicação, por exemplo, corticoide, aumenta a quantidade de leucócito, porque eu vou acabar diminuindo, na verdade, a saída dos granulócitos, né? Do meu vaso para o meu tecido. Então, na verdade, eu acabo retendo mais granulócito no meu vaso, né? Então, eu posso ter um aumento na quantidade dos segmentados, mas não porque eu estou produzindo mais. E dados clínicos em geral. Então, esse paciente está fazendo quimioterapia, esse paciente tem um diagnóstico hipotiroidismo. Isso tudo ajuda muito a gente no laboratório. E toda a questão, eu coloquei alguns fatores que vão interferir no exame antes da fase analítica, antes do processamento dessa amostra, tá? E que hoje em dia, com todos os equipamentos que a gente tem para processamento do exame, a maior parte das interferências nos resultados vão estar exatamente nessa fase pré-analítica. Então, essa fase pré-analítica, eu posso ter alguns fatores, por exemplo, relacionados antes da coleta do próprio exame. Por exemplo, a alimentação, o tabagismo podem interferir nos resultados. A atividade física, como eu falei, eu posso ter um aumento da quantidade dos neutrófilos circulando. Dependendo da atividade física, se é uma atividade física extenuante, eu posso fazer hemólise mecânica nesse paciente. Se ele usa alguma medicação também que possa dar uma leucopenia, uma leucocitose, ou pode piorar uma anemia, tudo isso também interfere no nosso processamento, na nossa análise. Agora, durante a coleta, algumas coisas que podem interferir minimamente, mas que eu achei interessante trazer, variações com períodos do dia. Então, se eu colho uma amostra, geralmente no final do dia, eu posso ter alterações de hematócrito, por exemplo, porque eu tenho o meu volume plasmático que vai se depositar nos tecidos, então acabo gerando uma certa hemoconcentração. E isso também pode estar relacionado com a postura de coleta do exame, também pelo mesmo motivo, a questão da gravidade. Isso gerando hemoconcentração. No momento da coleta, a questão do garroteamento prolongado. A gente busca fazer o garroteamento pelo período mínimo necessário para que eu consiga localizar o meu local adequado
para a punção, gerar o menor desconforto para o paciente. Mas assim que eu já consegui puncionar e consegui achar a veia e vi que o sangue está vindo corretamente, eu posso soltar eu devo soltar o garrote, né? Para que eu não gere uma hemoconcentração nesse exame, não cause também uma ativação plaquetária que possa influenciar no meu resultado. A questão do tubo. Existe o tubo correto para cada tipo de exame. Então, o hemograma também tem o tubo correto, que é o tubo geralmente com a tampinha roxa, né? Que é o tubo que contém como anticoagulante o EDTA. Se eu tentar fazer com heparina, com citrato, eu vou ter interferência nesse material. O EDTA, ele é o que tem menor interferência na questão da morfologia da célula para a gente analisar depois, no microscópio. E o que acontece com essa amostra depois da coleta também pode interferir no meu resultado. Então, o técnico que está realizando a coleta da amostra, ele está ciente de que ele precisa homogeneizar adequadamente imediatamente após a coleta, para que não se forme coágulo no interior, para que todo o sangue entre em contato com o anticoagulante do tubo. Se eu tenho anticoagulante em excesso em relação à minha quantidade total de sangue, eu posso, por exemplo, hemodiluir essa amostra, tá? Então, cada tubo ele tem uma quantidade adequada, tem um volume já adequado que eu preciso mandar para que esse exame seja processado da melhor forma, tá? O atraso no processamento da amostra. Então, aqui a gente preconiza que a amostra em temperatura ambiente, ela tem que ser analisada dentro de 24 horas, assim, mas no menor período possível. Isso porque por todas as influências que o próprio anticoagulante pode gerar na amostra. Então, o EDTA, quanto mais tempo a amostra ficar em contato, eu posso ter como se eu estivesse desidratando a hemácia. Então, eu posso ter alteração do meu VCM, eu vou ter alteração na morfologia após esse período que a gente preconiza. E em refrigeração, eu consigo, a gente mantém estocada essa amostra por 2 dias, 48 horas. Aqui, eu coloquei só a questão dos tubos, né? De coleta, que todos os tubos, a maioria dos tubos que a gente usa para coleta dos exames, e sendo o do hemograma esse roxinho, que é o que a gente usa, o de EDTA, tá? E aí, atentando para a questão da identificação do tubo, conferência junto com o paciente, melhor local de coleta, o local que gere menos desconforto, que eu tenha uma veia boa, visível, compressível, atenção à antisepsia do local. Nessa imagem aqui, eu achei interessante colocar, porque aqui eu consigo ver exatamente, nessa marquinha preta, o volume que eu preciso de sangue para essa quantidade de anticoagulante. Com os tubos a vácuo, isso é mais fácil, porque o vácuo já foi estabelecido para aquele volume adequado, tá? Então, é mais difícil eu ter esse tipo de erro, mas às vezes uma coleta difícil, em alguma situação que eu não consegui o volume suficiente, pode ser que eu tenha interferência nessa amostra, tá? Tá. Agora, em questão das análises, do que eu tinha antes, manual, para o que eu tenho hoje, automatizado. Então, hoje a maioria dos laboratórios trabalham com as técnicas automatizadas. É importante eu saber o que tinha antes, que eram as técnicas manuais, até porque alguns exames, alguns analíticos do exame, eles vão ser validados a partir de técnicas manuais. Então, eu preciso ter conhecimento. Mas não há dúvida nenhuma que as técnicas automatizadas, elas trazem muita vantagem, principalmente quando eu tenho esse volume muito grande de amostras para processar.
Então, acaba sendo mais rápido para processar. Eu preciso de um número menor de analistas para liberar esses exames. É, e eu tenho uma acurácia maior, uma reprodutibilidade maior nesses exames. Além disso, eu vou manipular o mínimo possível essa amostra. E eu consigo ter parâmetros analíticos adicionais que eu não tinha antes dos equipamentos automatizados, que eu não conseguia ter essas informações, tá? A desvantagem seria a questão do custo, porque eu tenho equipamentos que não são baratos, eu tenho a necessidade dos reagentes, dos calibradores, isso talvez seja uma das poucas desvantagens. Aqui eu coloquei essas duas imagens, que é o que a gente tem aqui, os equipamentos que a gente tem aqui no NTO do SAAM, em Brasília. Tá? Então, a gente tem 8 equipamentos desse XN, que é o que faz o hemograma. Tá? E esse daqui, menor, esse mais baixinho, é o SP. A gente tem 2 desse aqui, que são os equipamentos que eles realizam o esfregaço da lâmina, e já coram para ser analisado, para ser conferido pelo analista. Então, os hemogramas, ou os tubos, eles vão entrar nesses equipamentos, vai ser processada a amostra, e qualquer alteração fora da normalidade que é estabelecida para o equipamento, esse tubo ele já é direcionado automaticamente para esses equipamentos para realizar a confecção e a coloração das lâminas, sendo que todo esse processo ele é rastreável. Então, o tubo sai e vai para o outro equipamento, a lâmina que é confeccionada, ela é identificada por QR Code, o tubo está identificado por código de barras, então, em momento nenhum é perdida essa rastreabilidade do material. Bom, falando das hemácias, da série vermelha, eu vou descrever um pouco os parâmetros que a gente consegue analisar, tá? Então, existem os parâmetros quantitativos e os qualitativos. O hematócrito seria um dos parâmetros quantitativos. Então, falando o que seria o hematócrito, na verdade, o hematócrito nada mais é do que o volume ocupado pela série vermelha no sangue. Por que eu falo que seria a proporção desse volume? Ele mede só concentração, ele não vai medir a massa de glóbulos vermelhos no total. Então, eu tenho situações onde eu tenho uma depressão do meu volume plasmático, onde eu vou ter uma hemoconcentração e dessa forma eu vou ter um aumento do meu hematócrito. Mas isso não significa que eu tive um aumento da minha massa eritrocitária, tá? Então, o hematócrito é isso, ele mede a proporção naquela amostra de sangue que eu colhi. Em algumas situações eu posso ter essa hemoconcentração, então pacientes em choque séptico, que eu estou tendo perda de volume para o extravascular. Eu tenho hemoconcentração, eu posso ter eu posso superestimar esse valor de hematócrito. Nos casos de dengue também acontece a mesma coisa. Então, nas técnicas manuais, eu realizo o hematócrito através de um tubo capilar. Então, o sangue ele entra no tubo por capilaridade, né? Eu coloco esse tubo numa centrífuga por um tempo determinado, e aí eu consigo separar as partes do sangue e eu vejo a proporção que as minhas hemácias ocuparam naquele volume total de sangue. Essa seria a forma manual de se realizar, tá? Quais são as desvantagens? Eu tenho uma situação que a gente chama de aprisionamento de plasma, que pode ocorrer ou por uma centrifugação ineficaz, e aí eu continuei tendo um pouco de plasma no meio daquela minha coluna de hemácias, e aí eu também vou superestimar isso. Isso pode acontecer também em situação de algumas hemoglobinopatias, tipo anemia falciforme ou na esferocitose.
onde eu também posso ter aprisionamento de plasma nessa minha coluna de hemácias. E aí eu superestimo o valor do meu hematócrito, tá? O anticoagulante, se eu tenho aumento de anticoagulante, uma proporção maior de anticoagulante, como eu falei, eu vou hemodiluir essa amostra, então eu posso ter alteração no meu hematócrito. A falta de homogeneização e centrifugação insuficiente também vão interferir no meu resultado. Quando eu vou para o equipamento, eu já não tenho o meu hematócrito, ele já não é realizado por centrifugação, ele não depende de centrifugação, ele na verdade é um valor que é calculado a partir da quantidade de hemácias que são medidas pelo equipamento e do VCM, do volume dessas hemácias. Então, eu não dependo de centrifugação nos equipamentos automatizados para cálculos de hematócrito. A minha concentração de hemoglobina, ela é medida por espectrofotometria. Então, o equipamento ou também manualmente, né? Eu separo uma alíquota do meu sangue, né? E uma parte dele vai ser diluído e lisado. Então, essas amostras lisadas, elas o método preconizado é que toda a hemoglobina lisada seja convertida para cianometa-hemoglobina, seria uma forma mais estável para a leitura por espectrofotometria, tá? Algumas condições também podem interferir na leitura da concentração de hemoglobina e geralmente essas situações que vão interferir são condições que aumentam a turbidez do sangue. Então, hemólise, quando eu tenho uma quantidade de leucócitos muito alta, eu torno esse sangue mais turvo, eu vou interferir na leitura da minha concentração de hemoglobina. Uma quantidade maior de gordura no sangue, eu tenho uma lipemia, eu também interfiro, aumento a turbidez do meu sangue. Aumento de proteínas plasmáticas, então, paciente com mieloma múltiplo, eu tenho um aumento de proteína M, esse sangue se torna mais turvo, e eu vou também interferir na leitura da minha concentração de hemoglobina. Eu coloquei essa imagem mais a nível de curiosidade, para a gente ver como era feita a contagem manual dos eritrócitos. Aqui seria uma câmera de Neubauer, onde eu colocava o meu sangue aqui e colocava isso no microscópio e eu tinha que contar dentro desses quadradinhos quanto de leucócito que tinha nesses quadradinhos laterais e aqui no meio quantas hemácias eu tinha nesses quadradinhos. Então, você imagina, com o volume de exames que hoje em dia a gente faz, a gente tendo que fazer isso de cada paciente se torna inviável. No equipamento, eu não vou entrar na metodologia do equipamento, mas a maioria dos equipamentos vai contar por impedância, tá? E eu também tenho fontes de interferência nessas análises. Então, se eu tenho uma hemólise, uma degradação das hemácias, eu vou interferir na minha contagem de hemácias. E aí, essa hemólise pode ser tanto por uma interferência na coleta, quanto uma hemólise por uma patologia do paciente. Isso a gente vai ter que ver no esfregaço, na análise do esfregaço, e se tem algum outro exame complementar que corrobore com uma hemólise clínica, né, do paciente. E no caso de dúvida, coleta desse material. Se, na verdade, não foi comprovada que seja uma hemólise clínica do paciente, se foi uma hemólise no processamento, se foi uma hemólise durante a coleta, eu preciso solicitar a recoleta desse material. Se eu tenho uma microcitose, ou seja, as hemácias muito pequenininhas, às vezes elas podem passar pelo equipamento e nem todas serem contabilizadas. E se eu tenho uma leucocitose muito importante, eu posso contar esse leucócito como hemácia. Bom, entrando agora nos parâmetros qualitativos, tá? Eu vou ter o volume corpuscular médio, que seria o volume de cada hemácia. Quando esse
VCM, esse volume, ele está acima do valor de referência, eu digo que essas hemácias são grandes, então elas são macrocíticas. Tá? Quando esse VCM ele está abaixo do meu valor de referência, eu digo que essas hemácias são pequenas, microcíticas. Tá? Aqui está a fórmula do cálculo do VCM. Então, situações que vão influenciar tanto na contagem do hematócrito, tanto no valor do hematócrito quanto na minha contagem de hemácias, elas podem influenciar no meu VCM. Então, amostras antigas, se eu tenho aglutinação de células, ou seja, quando eu tenho crioglobulinemia, as hemácias vão ficar todas grudadinhas, e aí quando passam pelo equipamento, eu posso achar que é uma hemácia grande, e não, são muitas hemácias grudadas. Situações, eu coloquei ali hiperglicemia, mas toda situação que eu tenho hiperosmolaridade, onde eu vou perder um pouco vou concentrar mais essa hemácia, eu perco líquido de dentro da hemácia para fora, então eu concentro a hemoglobina no interior dessa hemácia. A hemoglobina corpuscular média seria o conteúdo de hemoglobina em cada hemácia, tá? Então, aqui é a fórmula que é usada para calcular. Então, todas as situações que também vão interferir na leitura da minha concentração de hemoglobina também podem interferir no meu HCM. Então, situações onde eu altero a turbidez do plasma, eu posso alterar o meu HCM. Quando eu tenho esse meu valor do HCM abaixo do valor de referência, eu vou ter a questão das hemácias hipocrômicas, né? Eu tenho uma menor concentração de hemoglobina por hemácia. E a hemoglobina corpuscular média, que ela vai avaliar, na verdade, a concentração de hemoglobina no meu volume total de hemácias, tá? Então, eu posso ter um aumento, não um aumento real, um aumento falso em situações, por exemplo, presença de crioglutinina, hemólise e lipemia, aumentando a turbidez do plasma, aumentando a minha concentração de hemoglobina e dessa forma aumentando o meu CHCM. Em condições reais, eu posso ter aumento do meu CHCM na esferocitose, porque a hemácia ela deixou de ter aquela forma de disco e ela passou a ser esférica. Então, eu consigo concentrar uma maior quantidade de hemoglobina na minha hemácia. Tá? De novo, situações de hiperosmolaridade e excesso de EDTA, que eu vou perder líquido do interior da minha hemácia para o exterior e concentro mais a minha hemoglobina. O RDW. O RDW é um parâmetro que ele diz, ele fala sobre a variação no tamanho das hemácias. Então, quanto mais próximo do limite inferior do meu valor de referência, mais homogênea é a minha população de hemácias. Quanto mais próximo ou acima do meu limite superior, maior a variação do meu tamanho de hemácias. O RDW ele me ajuda muito em algumas situações, por exemplo, das anemias com VCM baixo, né, que até a Maria falou, as anemias microcíticas. A anemia ferropriva, por exemplo, ela é uma anemia carencial, que eu tenho VCM baixo, mas que eu tenho uma variação grande no tamanho das minhas hemácias. Por ser uma anemia carencial, as hemácias não são homogêneas. Eu vou ter hemácia com uma quantidade de hemoglobina, a maioria vai ser microcítica, mas eu tenho essa variação. Então, o meu RDW vai ser alto na minha anemia ferropriva. Mas uma outra anemia que também cursa com VCM baixo, que é a talassemia, eu já tenho as minhas hemácias no tamanho homogêneo. As hemácias são todas microcíticas,
né? O indivíduo nasceu com aquela alteração e todas as hemácias são pequenas. Então, meu RDW, ele é normal nesse caso, tá? Então, o RDW, ele pode ajudar nessas situações. Em algumas situações, eu consigo ver até mesmo uma alteração do RDW antes mesmo do VCM se alterar, por exemplo, no caso de uma anemia ferropriva. Às vezes eu já começo a ver meu RDW aumentando antes da microcitose, tá? Bom, a contagem de reticulócitos pelos equipamentos automatizados. Ela é feita por fluorescência, histometria, tá? Então, aquela questão que eu falei no comecinho dos reticulócitos mais imaturos terem uma maior quantidade de grânulos, então eles vão apresentar uma fluorescência maior, e os reticulócitos mais velhos, que já estão quase virando hemácias mais maduras, eles vão ter uma menor quantidade de grânulos, menor quantidade de RNA ribossomal, então eles vão ter uma menor fluorescência captada pelo equipamento. Isso é importante mais para frente quando eu falar das frações de reticulócito imaturo circulando, que entraria na classificação de novos parâmetros hematológicos. O reticulócito, ele é um parâmetro importante para a gente analisar, porque ele é um indício da capacidade da minha medula de produção. Então, se eu tenho uma anemia onde eu não tenho eu tenho um reticulócito baixo, então eu tenho foi o que a Maria falou, uma hipoproliferação, tá? E também ele ajuda a monitorar a resposta ao tratamento. Então, eu estou repondo o ferro de um paciente com anemia ferropriva, eu consigo ver que a minha medula agora voltou a produzir de forma adequada as minhas hemácias, e eu consigo ver um aumento no meu reticulócito e até dos meus reticulócitos imaturos circulando em maior quantidade, tá? Nas técnicas manuais, a coloração que a gente fazia era com azul de metileno, azul de cresil, tá? E aí eu contava essas células que apresentavam essas granulações. Só que aí a acurácia é bem menor, eu consigo contar uma quantidade muito menor em relação ao equipamento, então acaba que a variação é muito grande, o coeficiente de variação é muito grande, tá? Quando eu estou na coloração normal de avaliação do meu esfregaço sangue periférico, não é quando eu não estou analisando a minha coloração específica para reticulócito, eu estou utilizando as colorações derivadas de Romanovsky, né, que utilizam coloração com eosina e azul de metileno, corantes ácidos e básicos. O meu reticulócito, eu não vou ver aqueles grânulos, mas eu vou ver que eu tenho uma célula maior e ela é mais azulada, mais acinzentada. Quando eu tenho uma quantidade muito grande de reticulócito no sangue, e eu consigo ver na morfologia uma variação na coloração. Então, eu tenho hemácias mais avermelhadas na minha coloração, né, mais rosadas, e outras mais azuladas e mais acinzentadas. Quando eu tenho essa variação muito predominante, eu chamo isso de policromasia, tá? Perguntaram sobre a fórmula de correção de índice de reticulócito pelo grau de anemia, né, pelo hematócrito do paciente. Isso era bastante utilizado, mas com os equipamentos automatizados eu consigo liberar o valor absoluto de reticulócito. Então, não seria necessário mais essa correção pelo valor de hematócrito, tá? Com relação à contagem dos leucócitos, tá? Eu coloquei a imagem aqui da confecção da lâmina, da qualidade da confecção da lâmina, que pode influenciar, né, nas contagens manuais anteriormente, tá? Mas o que a gente faz na maioria dos laboratórios é a contagem
tanto global quanto diferencial, automatizada. Eu consigo fazer a minha contagem diferencial automatizada por citometria de fluxo também, onde eu vou avaliar o tamanho da célula, vou conseguir diferenciar essas células por tamanho e complexidade. Complexidade seriam as células que apresentam, as células mais complexas seriam as que apresentam mais grânulos, então os granulócitos. As células menores e menos complexas seriam os linfócitos, e assim eu consigo diferenciar. Mas os equipamentos, eles têm um limite, né? Então, ele consegue me dizer quando tem alguma coisa alterada, tá? E aí eu vou precisar de revisão pelo analista da lâmina. Mas ele não consegue, muitas vezes, quando varia muito da normalidade, por exemplo, ele identificou que tem blastos, mas ele não consegue fazer essa minha contagem diferencial em blastos. Ele me dá o flag, que a gente chama, né, que são esses alertas que tem alguma coisa errada naquela amostra, que ele consegue identificar que está diferente do normal e que precisa de revisão. E aí é nesse momento que é feito o esfregaço no equipamento e é corado, tá? Eu posso ter uma contagem de leucócitos superestimada em algumas situações pelo equipamento. Então, quando eu tenho agregados plaquetários, eu posso contar aquele agregado plaquetário como leucócito, tá? Quando eu tenho crioglobulinemia também, todas essas aglomerações são contadas como leucócito. Quando eu tenho uma quantidade grande de eritroblastos circulando, né? Pode contar como leucócito. Quando eu não lisei completamente a hemácia para o equipamento conseguir realizar a leitura dos leucócitos, eu posso ter essa interferência. Na contagem diferencial, então, eu coloquei de novo aqui a imagem do equipamento, né, do hemograma e elaboração de lâminas. Depois que eu tiro as lâminas coradas desse equipamento, eu levo para esse outro equipamento aqui, que é como se fosse uma câmera gigante, um microscópio que fotografa as minhas células. E ele faz uma pré-classificação inicial, joga para o software, né? Mas o nosso analista ele tem autonomia para reclassificar essa contagem, tá? E aí eu consigo fazer a contagem diferencial. E além disso, o analista, todas essas lâminas que foram necessárias, que são necessárias conferências, ele olha essas lâminas no microscópio normal também, sem ser pelo computador, tá? Bom, a contagem de plaquetas. Vou falar um pouco mais rápido pelo horário, tá? Contagem de plaquetas. Eu posso também ter interferência no equipamento quando eu tenho grumos, coágulos, tá? E tem uma situação que é importante a gente também falar, que é a questão da pseudotrombocitopenia induzida pelo EDTA. Algumas pessoas, não se sabe por quê, algumas pessoas podem ter a ativação de alguns anticorpos pelo EDTA e causar a aglutinação dessas plaquetas, tá? Ou fazer com que essas plaquetas fiquem em torno de leucócitos. E essa situação, o equipamento vai dar o flag de que eu tenho plaquetopenia, e o analista, quando ele olhar a lâmina, ele vai ver numerosos grumos na lâmina, tá? Aí nessa situação, a gente pega novamente o tubo, pode passar no vórtex para tentar soltar esses grumos, passa de novo no equipamento para fazer a análise, mas o que vai tirar total essa dúvida é a gente pedir uma recoleta dessa amostra no tubo de citrato, que aí a gente tira essa interferência do EDTA para saber se realmente esse paciente tem uma plaquetopenia induzida pelo EDTA, tá? Bom, sobre os novos parâmetros hematológicos, em relação aos reticulócitos, como eu falei, os reticulócitos mais imaturos, eles vão ter maior concentração de grânulos, eles vão ter uma fluorescência maior, e os mais
e os que já estão mais tempo circulando no sangue, os mais velhos, eles já vão perdendo essa granulação, eles vão ter uma fluorescência menor. Então, a fração de reticulócitos imaturos, ela leva em consideração a fluorescência dos reticulócitos de alta e média fluorescência, ou seja, os que são mais jovens na periferia. Isso me ajuda, mais uma vez, no controle da efetividade da minha eritropoese, tá? Então, no controle de tratamento, tem alguns trabalhos já falando em controle na minha recuperação da medula pós-TMO, pós-quimioterapia, com a fração de reticulócitos imaturos aumentando antes de, por exemplo, eu aumentar o meu leucócito, o meu granulócito, de recuperar o meu granulócito, tá? Outro parâmetro seria o conteúdo de hemoglobina dos reticulócitos, que avalia a disponibilidade de ferro nessas células mais jovens, tá? É um parâmetro mais confiável para se analisar, por exemplo, as anemias por deficiência de ferro. Eles não sofrem tanta interferência como a ferritina, que a ferritina, como é uma proteína de fase aguda, ela pode estar aumentada em situações inflamatórias, e aí, na verdade, eu perco um pouco o parâmetro para acompanhar essa minha anemia por deficiência de ferro. Então, nesses casos, a avaliação do conteúdo de hemoglobina de reticulócito, ele pode ajudar. Então, nas anemias por deficiência de ferro, eu vou ter uma concentração, um conteúdo de hemoglobina baixo nos meus reticulócitos. E aí eles começam a aumentar à medida que eu começo a minha reposição. Meu índice de granulócitos imaturos também é um outro parâmetro que o equipamento consegue dar. E aí é quando ele percebe que eu vou ter uma granulação maior nas células, ou seja, eu posso ter promielócitos, mielócitos e metamielócitos circulando, e aí ele gera a flag para fazer revisão de lâmina, tá? Então eu tenho um índice de granulócitos imaturos aumentado. Ele não é um parâmetro que vai sair no laudo do hemograma, mas é um parâmetro que o equipamento dá para o analista, tá? E que faz com que a gente fique atento e procure isso na lâmina, tá? Outro parâmetro é a contagem de eritroblasto pelo equipamento. Isso ajuda na questão da interferência da contagem de leucócitos. Então, os equipamentos que conseguem liberar a contagem de eritroblasto, se tem eritroblasto circulando, ele já faz a correção da contagem de leucócitos. O volume plaquetário médio também, que a gente consegue liberar. Seguindo a mesma linha na questão dos reticulócitos, as plaquetas mais jovens, elas são maiores, tá? Elas que acabaram de ser liberadas porque elas têm um conteúdo de RNA ainda ribossomal, então elas são maiores, tá? Então, eu consigo avaliar que plaquetas, que quando eu tenho um VPM aumentado, um volume plaquetário médio aumentado, eu estou tendo uma produção recente e uma liberação recente de plaquetas no sangue. E esse VPM baixo, eu já penso que eu tenho uma produção menor na minha medula óssea, ou por uma hipoplasia de megacariócitos, ou porque eu estou usando alguma medicação citotóxica que está interferindo na minha liberação de plaquetas. A fração de plaquetas imaturas também, mesma coisa dos reticulócitos, análise por fluorescência, as plaquetas mais imaturas, elas têm uma quantidade maior de grânulos, maior conteúdo de RNA, então elas vão apresentar uma fluorescência maior, e quando eu tenho as plaquetas mais jovens no sangue periférico, significa que eu estou produzindo e liberando plaqueta no sangue. Eu consigo diferenciar, por exemplo, uma plaquetopenia por aumento de destruição na periferia, onde eu tenho a minha medula funcionando normalmente, ou seja, eu estou destruindo na periferia, mas eu estou liberando plaquetas jovens para suprir essa destruição, tá? E eu consigo diferenciar de uma situação onde eu tenho, na verdade, uma redução na minha produção, ou seja, não tenho aumento de circulação de plaquetas jovens, ou seja,
Por exemplo, na púrpura trombocitopênica imune, eu vou ter um aumento na minha fração de plaquetas imaturas e no meu VTM, porque eu tenho plaquetas jovens circulando, porque eu estou destruindo imunologicamente essas plaquetas, mas a minha medula tem uma capacidade de produção mantida. Eu vou passar mais rápido nessa parte da morfologia, tá? Alterações morfológicas dos eritrócitos, alterações de tamanho. Então, o equipamento gerou flag de VCM baixo, enfim, é dessa forma que eu vou ver na análise morfológica. Aqui eu tenho um esfregaço normal, né? E aqui eu vejo as hemácias pequenininhas e até hipocrômicas, tá? Outra situação é a macrocitose. Então, as condições que geram macrocitose, a Maria também já falou, deficiência de B12, ácido fólico, posso ter também no hipotiroidismo, hepatopatia, abuso de álcool, alguns medicamentos, tá? Quando eu tenho uma variação muito grande no tamanho das hemácias, hemácia pequena, hemácia grande, eu chamo de anisocitose. Alterações de coloração. Então, nesse caso aqui, hipocromia, ou seja, um paciente que tem um conteúdo de hemoglobina baixo, um HCM baixo. Nesse caso aqui, eu tenho aquela situação que eu falei de quando eu tenho reticulócitos circulando, eu tenho essa aparência de células mais rosadas, mais avermelhadas, e outras células maiores, arroxeadas, acinzentadas, que são os reticulócitos. Então, eu tenho policromasia. Alterações de forma, tá? Tenho inúmeras alterações de forma. Então, nesse caso aqui, eu coloquei a esferocitose. Eu perco aquela forma de disco e vira um esferócito, né? Aumenta, tem a concentração de hemoglobina bem alta nessa célula. Eliptócitos e ovalócitos, posso ter em casos de anemia hemolítica, mas em condições hereditárias também, eliptocitose, eu posso ter essa condição. Estomatócitos, esse formato aqui, parece uma boca, né? Eu posso ter em situações, por exemplo, de hepatopatia. Dacriócitos, essa hemácia em lágrima, né? Em situações de fibrose medular, tá? A talassemia, eu vou ter essas hemácias em alvo. Os drepanócitos, né, que são as hemácias em foice da anemia falciforme. Os equinócitos ou as hemácias crenadas, isso pode acontecer por artefato por exemplo, do EDTA, de estocagem, né? Ficou muito tempo em contato com o EDTA, mas tem algumas situações também que podem acontecer, insuficiência renal, o paciente pode ter também. Os acantócitos, também hepatopatia, insuficiência renal, pode ser artefato de lâmina também. Os esquizócitos, isso é importante que todas essas alterações, elas vêm também descritas no hemograma. No final, eu coloquei alguns exemplos de hemograma para a gente observar e estar atento a essas observações, porque presença de esquizócitos tem que acender um alerta para púrpura trombocitopênica, né? Se tem uma quantidade, lógico, dependendo dos outros exames, né? Vão corroborar com o diagnóstico, mas a descrição de esquizócitos a gente tem que estar sempre atento, tá? Com relação às inclusões eritrocitárias, eu tenho os corpúsculos de Raul e Joly, que são, na verdade, remanescentes de DNA da célula, da hemácia, e geralmente ele vai estar presente em situações onde o baço não está funcionando direito, porque não retirou essa célula da circulação. Então, condições de hipoesplenismo ou esplenectomia, o falciforme pode ter, porque ele tem autoesplenectomia, né?
Pontilhado basofílico, a Maria também mostrou na aula anterior, né? Pode ter nos casos de SMD, de algumas anemias hemolíticas. Os corpúsculos, que podem ser, que são, na verdade, aglomerados de ferro, que ficam corados, tá? Também em casos de SMD pode ter algumas hemoglobinopatias também. E os anéis de Cabot, que é essa sombra, parece uma sombra que, na verdade, é o remanescente do fuso mitótico da divisão da célula, né? Pode estar em anemia megaloblástica, algumas anemias hemolíticas também. Alterações reacionais no meu hemograma. Na parte dos granulócitos, eu posso ter essa vacuolização dos granulócitos, esse granulado, essa granulação grosseira, que a gente coloca como granulação tóxica. Alterações virais, eu coloquei o exemplo aqui da mononucleose, eu tenho essa linfocitose atípica, tá? Esse linfócito coladinho nas hemácias, a gente descreve isso no hemograma também, né? Essa linfocitose atípica, bem sugestivo de mononucleose infecciosa. E algumas outras alterações, reações leucemoides, por conta de quadros graves infecciosos, eu posso ter até células mais jovens circulando. E essa parte de neoplasia hematológica eu só coloquei a nível de ilustração, não vou entrar em detalhes, tá? Bom, agora a questão dos exemplos práticos, eu coloquei esse caso, uma mulher de 35 anos com esse hemograma. Nesse hemograma eu posso ver que, por exemplo, ela tem uma hemoglobina de 10,6. O leuco dessa paciente também está diminuído, tem um leuco de 2.200. O diferencial não está tão alterado, mas eu tenho uma plaquetopenia também. Essa paciente ela tem uma pancitopenia. Quando eu analiso o VCM, ele é um VCM alto, então uma paciente que tem uma pancitopenia com uma anemia macrocítica, tem essa descrição também, então ela tem uma macrocitose, uma pancitopenia confirmada, uma poiquilocitose, ou seja, eu tenho uma variação muito grande no formato das hemácias, tá? Complementando, ela tem um exame de reticulócito, onde eu vejo que o valor absoluto desse reticulócito está diminuído, tá? E aí, quando eu vejo, ela tem uma dosagem de, uma dosagem de B12 reduzida. Então, na verdade, a causa dessa paciente era uma anemia megaloblástica por deficiência de B12, né? E o reticulócito, nesse momento, onde ela ainda não estava sendo tratada, estava reduzido. Nesse outro caso, já tem uma paciente de 22 anos, também com uma anemia, uma hemoglobina baixa, mas ela não apresenta outras alterações, nem nos leucócitos, nem na questão plaquetária. Ela apresenta um VCM baixo, e eu vejo aqui que ela tem um RDW normal, tá? Quando eu olho aqui o valor absoluto das minhas hemácias, eu vejo que, na verdade, ela tem uma contagem de hemácias normais. Então, assim, na anemia ferropriva, eu vou ter também uma redução na minha quantidade de hemácias, não só na minha hemoglobina e no tamanho da hemácia. Esse hemograma fala mais a favor de uma paciente com talassemia. Tem uma anemia microcítica com RDW normal, mas eu tenho a minha quantidade de hemácias mantida, tá? Um homem de 40 anos, nesse hemograma, onde eu tenho a série vermelha dele, uma hemoglobina tocada, assim, ó, no limite superior, tá? O que chama mais atenção é a minha quantidade de leucócitos nesse paciente. E esses leucócitos, eles estão aumentados mais às custas da série granulocítica. Eu também tenho uma basofilia confirmada, uma eosinofilia confirmada, e quando eu vejo, eu tenho células mais imaturas circulando, tá? Tenho segmentado, tenho bastonete, tenho metamielócitos e tenho mielócitos. Esse paciente é um paciente com leucemia mieloide crônica,
tá? Onde eu tenho essa é uma neoplasia mieloproliferativa, né? Mas eu poderia ter esse mesmo hemograma em outras situações, em casos de infecções, eu também poderia ter, não com a basofilia e a eosinofilia, né? Mas eu digo com esse desvio escalonado, essa leucocitose, mas tudo isso vai depender dos outros exames laboratoriais, da história clínica do paciente que está sendo avaliado. Nesse outro exemplo, eu tenho uma criança de 13 anos, tá? Isso para esse eu botei para a gente sempre se atentar nas observações dos exames. Então, o paciente tem uma anemia de 11,6, assim, até que para a idade muito discreta. Não, pelo valor de referência, ele estaria até normal no valor de hemoglobina. Mas eu vejo aqui a descrição de drepanócitos, que seriam as hemácias falciformes, né? E, além disso, tem hemácias em alvo, policromasia. Isso é importante a gente se atentar para a gente não deixar passar e não deixar de investigar isso, porque se ele está descrito, ó, ele colocou uma anisocitose de 2 cruzes, então não é pouca coisa. Então, merece uma investigação. E aí, nesse caso aqui, foi feita a eletroforese de hemoglobina, que mostrou que esse paciente tinha uma hemoglobina S, né, de 46%. Esse outro caso de uma mulher de 27 anos, tá? Tem uma anemia, 10,7 de hemoglobina, não tem grande alteração no meu leuco e nem no minha quantificação de plaquetas. Mais uma vez, na minha observação, eu tenho um CHCM alto, então uma das condições que a gente viu de CHCM real aumentado seria a questão da esferocitose. E foram descritos esferócitos. Esferócitos são descritos não só na esferocitose hereditária. Eu posso ter outras condições que têm esferócito no hemograma, tá? Mas nesse caso aqui, a paciente já estava em investigação e acabou fazendo um estudo de fragilidade osmótica que mostrou que ela tinha uma fragilidade aumentada. Esse outro caso, criança de 10 anos, tá? Paciente com uma plaquetopenia. O restante das outras séries estavam normais. E aí eu coloquei para destacar, ó, a liberação do... A gente confirma, né? Plaquetas confirmadas, essa plaqueta está baixa mesmo, foi confirmada em lâmina, não tem grumos plaquetários, e elas são plaquetas grandes. Foi descrito, o VPM não conseguiu calcular por conta da plaquetopenia. O equipamento acaba não conseguindo calcular, mas ele liberou a quantidade, a fração de plaquetas imaturas, plaquetas jovens, estava aumentada. Então, esse caso é um caso de um paciente muito que vai ter que ser confirmado, enfim, clinicamente, mas sugere muito uma plaquetopenia imune. Homem de 22 anos, tá? Uma leucocitose discreta, 13 mil leucócitos, mais as custas de linfócitos e uma descrição de linfócitos atípicos, tá? Pode ser pode ser encontrado em quadros virais, infecciosos virais. Nesse caso em específico, era um paciente com mononucleose. Mulher de 53 anos, esse é o último, e eu queria chamar a atenção dele pela importância, assim, e a urgência desse exame, tá? Então, uma paciente que tem uma anemia, uma HB de 8,2, ela tem uma plaquetopenia discreta, 125 mil plaquetas. Se você vê a quantificação de leucócito total, 4.900, está normal. Se a gente que está na linha de frente, que estiver no pronto-socorro, não se atentar para a contagem diferencial nesse hemograma, a gente não vai ver que essa paciente tem 35% descrito de células blásticas, células imaturas, células jovens que não deveriam estar no sangue. Então, esse caso é um caso de uma paciente com uma leucemia aguda, tá? Que
ela não vai bater no consultório do hematologista, ela vai aparecer no pronto-socorro com qualquer especialista, tá? E qualquer médico, ele tem que ser capaz de avaliar isso e saber que isso é uma urgência médica, tá? Então, são essas células, são células feias, células jovens, lógico que isso não são vocês que vão ver, né? Mas só coloquei para ilustrar. E para destacar que é uma urgência médica. Então, se de tudo que eu falei, guardarem isso, não que essa paciente, vamos prestar atenção nas observações dos hemogramas, nas contagens diferenciais. Paciente com leucemia aguda, a gente não dá alta, não encaminha para o hematologista no consultório. A gente precisa internar esse paciente para ser avaliado pelo hematologista. É uma urgência. E é isso, obrigada. Essa é a equipe aqui da Hemato da NTO de Saam, que realiza todos os exames aqui da parte, não só o hemograma, mas todos os exames da parte da hematologia, e que eu tenho o privilégio de trabalhar todos os dias. Obrigada. Acho que pode fazer as perguntas agora, se tiver alguma pergunta. Doutora, nós temos algumas perguntas no Q&A. Ah, tá. Oi, doutora Luciana. Doutora, eu não encontrei esse valor de hiperglicemia. Eu acho que seriam mais condições onde eu teria uma osmolaridade muito alta, mas eu não vou saber responder esse valor da glicemia. Mas eu posso pesquisar isso e eu respondo para a senhora. Tem mais alguma Tem, doutora. Fora essa, temos algumas perguntas também no chat. no chat? Ah, aqui estão com as perguntas da Maria também, só estou procurando aqui. Aquela pergunta da aula da Maria sobre a correção dos reticulócitos, acho que eu respondi na aula, né? Na contagem no equipamento automatizado, a gente acaba não fazendo essa correção, porque eu já libero o valor absoluto. Em relação à leucocitose, na verdade, o valor de referência da leucocitose, ele vai poder variar, na verdade, de laboratório para laboratório, né? Cada laboratório, ele calcula o seu valor de referência a partir de uma amostra da população normal. Então, a gente calcula por idade, né? A contagem do superior e inferior da normalidade, né? E a partir do momento que eu começo a observar, eu não tenho um valor de corte específico, quantos por cento de bastões eu considero como desvio à esquerda, mas se eu tenho essa situação, eu repito o hemograma, eu vejo que está tendo uma piora nesse desvio, eu tenho outros exames que corroboram, PCR aumentado, tudo isso, falando a favor de um quadro infeccioso, eu consigo avaliar mais essa questão do desvio à esquerda, mas a questão do limite superior, assim, isso vai variar de laboratório para laboratório. Não sei se era isso que você estava perguntando. É isso. Queria agradecer a oportunidade e qualquer dúvida, eu vou deixar meu e-mail. Podem mandar as perguntas que não surgiram agora, se depois podem me mandar também, que eu respondo. Obrigada, boa noite.